querida, tão querida Janaína. Aí, tá entrando. Olá! Linda! A Boa Janaína, tarde! minha aluna, né? Me conheceu pela internet, nunca vou esquecer disso. Me ligou e falou assim: professora, eu estou fazendo pedagogia e eu quero fazer esse. Eu li sobre isso aí e quero estudar pedagogia sistêmica, né? E de lá para cá, ela fez uma maratona assim, eu digo que ela fez uma escalada, porque a vida dela se transformou. Hoje nós não vamos contar só sobre a vida dela, para resumir, né, Jana? Mas não vamos contar tudo, porque vai ter um momento, né? Eu tô quase conseguindo o canal do YouTube, e aí eu vou abrir o canal como entrevistas mesmo, e a Janaína vai ser praticamente a primeira. Ela vai abrir aí, porque a história da Janaína é uma história inspiradora, onde ela traz todo o movimento da vida dela de volta, né? E quantas pessoas nesse mundo estão presas em uma dor e não percebem a mudança de chave que ela percebeu e que ela pode contribuir com a história dela. Então a gente vai voltar depois no canal do YouTube para contar isso. Eu estou quase conseguindo. Se vocês que estiverem me ouvindo não curtiram, não se inscreveram no meu canal, gente, se inscreva, porque quando eu conseguir lá um teto, lá que tá faltando acho que uns 100, aí eu consigo abrir o canal para entrevista. E o YouTube dá todo o amparato, então estou torcendo para dar certo, né? Ok? E a Janaína, além de tudo, gente, depois de todo o movimento que ela fez grandioso, ela hoje trabalha numa escola, uma das melhores escolas lá de Natal, faz um trabalho belíssimo, né, que ela vai colocar para vocês. Aí nós vamos conversando sobre isso, não vou falar muita coisa. E que ela desenvolve com as crianças, com os adolescentes, vai resolvendo os casos, né, que vão surgindo. Então, eu pedi para ela assim, hoje nós vamos falar de pais que estão em separação, ou seja, de crianças que estão se intrometendo, que estão pedindo para ajudar os pais. E ela tem casos lindos, vocês vão amar, viu? Então, se apresenta, Janaína, eu amo, né, esse sotaque, pode... Então, boa tarde para todo mundo, né? Para todos vocês que estão nos assistindo. Muita gratidão à minha professora linda pelo convite. É uma honra poder compartilhar qualquer coisa do meu fazer com a senhora, com todas as pessoas que estão nessa busca, nessa busca de compreender melhor e de atuar melhor no contexto escolar, né, na comunidade escolar, mas também na vida, né? Eu sou Janaína Montenegro, Costa Montenegro, filha de Luciano e de Regina, sou natalense, nasci e me criei aqui, fiz graduação na UFRN em pedagogia, e quando eu estava ainda fazendo a graduação, eu vi a minha prof. Ellen, né, pela internet, e logo eu já conhecia as constelações familiares, segundo Bert Hellinger, e quando eu vi que existia a pedagogia sistêmica, eu disse, nossa, não acredito. Então eu fui até Brasília, nessa época, né, foi através Salvador, né? Mas o site que eu vi foi o de Brasília, né? Mas eu fui fazer minha formação em Salvador, né? Foram algumas idas até Salvador e eu fiz um treinamento que, primeiro que tudo, esse treinamento foi para o meu coração, foi para a minha história pessoal, né? Eu estava já numa estrada de autoconhecimento e de querer compreender a minha história e a minha vida, e quando a pedagogia sistêmica chegou na minha vida, nossa, veio clarear, né? Eu consegui me conectar bem mais com o meu clã, com a minha história, com os meus pais, né? Tendo em vista que foi sempre bem difícil para mim ter essa conexão com o papai, porque ele mora no céu. Então, a Ellen foi quem me ajudou a trazer esse link novamente, para que eu pudesse sentir esse clã e eu pegar a minha vida e fazer algo bom com ela, né? Que é trazer a força de volta, né? Isso, trazer a força, aprender esse fiozinho invisível que me liga com meu pai, com a minha mãe, com os meus ancestrais, que ele nunca se rompe.
né? E conseguir compreender isso através da formação com a Ellen foi mudar a minha vida, foi mudar o jeito que eu via o mundo e a própria interação com as crianças, né, em sala de aula. Então, foi tudo muito junto. Eu fui fazendo a formação e já fui começando a atuar. E olhando a transformação da minha vida, inclusive, foi por causa desse pensamento sistêmico que eu encontrei o meu propósito, que é exatamente me compreender e me organizar, e isso eu compartilhar com as pessoas. E na minha cabeça eu pensei assim, nossa, eu gostaria que as pessoas entrassem na fase de adolescente e adulto diferente de mim, diferente nas compreensões, na postura, nas falas, nas atitudes. E aí eu pensei, o que eu fazer para contribuir? Foi quando eu decidi pela pedagogia. E logo em seguida conheci a Ellen, né, e conheci a pedagogia sistêmica. E aí o meu atuar, ele foi cada dia diferente. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Só antes de você contar o caso, deixa eu só falar uma coisa sobre isso que você falou. Tá. A Janaína, em Natal, ela está coordenando a turma, né? Ela coordena para mim a turma de Natal, que é uma turma que está se formando lá ainda. E ela trabalha nessa escola. A gente não vai ter tempo para contar a história dela, mas eu quero fazer uma referência, sim, como é que fala? Um trecho aí, que vocês vão observar na fala dela a facilidade que ela tem de transformar com as crianças menos em mais. Esse é um movimento que a gente desenvolve dentro da formação. Mas, sobretudo, quando a gente consegue mudar nossa postura interna, se nós estamos olhando para o outro com julgamento, com pena, com expectativa, a gente não dá conta. E um dos grandes movimentos da Janaína foi transformar a pena em força, porque ela era uma professora, uma aluna, uma telefonista na época, né? Isso. Ela era uma pessoa que tinha pena dela. E ela conseguiu virar essa chave de uma forma incrível. E aí, quando eu não tenho mais pena de mim, quando eu olho para uma criança que está vivendo uma situação dramática ou difícil, eu tenho condições, eu tenho facilidade de ajudá-la a transformar a pena em força. E aí, a minha conexão de coração com ela é rápida, é conexão imediata. Por quê? Porque eu olho para a força. E aí está a grande chave, a grande virada que a Janaína deu. Vocês vão observar pelas colocações que ela faz quando ela conversa com as crianças. Porque muitos alunos às vezes falam para mim, professora, eu falei assim, mas não. Mas às vezes aquele que ainda não conseguiu ainda virar a chave para a força, né? E isso é um diferencial. Então, Jana, qual o caso aí que nós vamos começar? Isso. Conta o que você faz na escola. Tá. Que você coordena, né? Isso. Então, eu trabalho no Colégio Marijoste, que é uma grande escola aqui em Natal. Ela é bilíngue, ela é tempo integral. E ela é a primeira escola de Natal que se voltou para a compreensão e a importância do autoconhecimento em tenra idade. Então, eu entrei na escola para fazer tanto essa formação de professores dentro desse pensamento sistêmico, quanto mediar as crianças para elas compreenderem esse pensamento sistêmico também, né? Então, o convite veio também no momento que eu estava assim, muito empolgada, né? Acho que essa empolgação não termina nunca, porque ela é o sopro de vida que a gente tem para continuar. Então, no Colégio Marijoste, eu tenho, né, essa abertura de trabalhar todas as turmas, desde o infantil até o fundamental, né? A gente também tem projeto do ensino médio, de trabalhar o autoconhecimento com a ferramenta da pedagogia sistêmica, o mindfulness, o eneagrama. Então, todas essas ferramentas eu vou me apropriando para que a gente possa fazer um trabalho em sala de aula com as crianças desde o infantil.
E é impressionante. Que é um projeto da escola, né? Isso, que é um projeto da escola de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, eu estou professora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, tanto das crianças quanto dos professores. A gente faz essa mediação com os professores também, que para mim é uma honra, é uma alegria muito grande, né? E assim, às vezes eu me coloco nesse lugar de mediadora, mas no entanto, tanto com os alunos quanto com as professoras, eu vejo o quanto eu aprendo todos os dias. Porque esse pensamento sistêmico, ele é como se trouxesse muitas coisas para quem está mediando também. Então, a gente muitas vezes se vê num papel de aluna, dos próprios alunos, porque eles trazem pérolas preciosas, para que a gente possa se desenvolver na nossa história pessoal e também concomitante e devolver, né, compartilhando. Então, essa fala que a professora fez foi fundamental para mim. Durante a formação, a gente tem um momento que a gente trabalha a postura, que é olhar para as pessoas, para os alunos, sem sentir pena, sem julgamento e sem expectativa. Quando a gente estava fazendo os exercícios, né, da pena, nossa, eu entrei num choro que eu não conseguia nem falar, porque eu estava com pena daquela situação que a gente estava vivenciando no exercício sistêmico, né? E nesse momento a professora Ellen veio para perto de mim, ela me ajudou, ela pegou na minha mão e ela me ajudou a olhar o que eu tinha de sentimento em relação a mim. E quando eu fiz isso, eu também mudei, eu passei a não ter mais esse sentimento por ninguém e principalmente eu olhar para a força. Hoje, a gente olha para as crianças, pode ter a história mais desafiadora, não importa, criança ou adulto, mesmo que tenha uma história bem desafiadora, a Ellen me ensinou a olhar para a força da pessoa, para olhar para a história dela, assim como eu tive que olhar para a minha e ver que eu tenho força para dar conta da minha história. Estou dando conta da minha história. Do mesmo jeito que eu estou dando conta, a professora Ellen dá conta da história dela e cada um de nós estamos dando conta do nosso jeito, da nossa história. Então, isso foi maravilhoso. Um divisor de águas, eu tenho muita gratidão por isso. Então, assim, quando eu comecei o trabalho na escola, a gente vai se deparando, né, paulatinamente com as situações. E tinha um menino no 3º ano, que ele chegou um dia dizendo para mim que estava triste, porque os pais estavam brigando muito, que eles iam se separar, que um ia para São Paulo e outro ia ficar aqui. E ele estava também nesse dilema com quem ia, né? Mas falando da tristeza dele, da angústia, porque a fala dele dizia que eles estavam se separando por causa dele. E aí eu disse, peraí, menino, como assim? Você acha que seus pais estão se separando por sua causa? Ele disse, exatamente, professor, e eu quero ajudar os meus pais. Eu quero contribuir para que eles se resolvam, que eles parem de brigar. Que eles fiquem bem. Que eles fiquem bem. Aí eu disse, peraí, meu aluno, deixa eu ver se eu entendi. Então, você está achando que é o responsável pela separação dos pais e ainda por cima quer ajudar, né? Você acha que você pode ajudar a eles se reconciliarem. Pois bem, a professora quer te perguntar 2 coisas. Primeiro, é verdade que... como é que você sabe, como é que você acha que eles estão se separando por sua causa? Aí ele disse, não, porque eles brigam e aí sai o meu nome e eles dizem, um diz que eu vou ficar aqui, o outro diz que eu vou ficar lá com eles, então é por minha causa. E aí, durante a conversa, eu indagando, ele começou a dizer que também ouvia outros assuntos. E eu fui pontuando com ele que, na verdade, parecia que não era exatamente bem ele o motivo, e sim, as dificuldades de comportamento, de gênero, não porque meu pai faz isso, não porque minha mãe faz isso, e ele não gosta, e eles brigam por causa disso. Ou seja, ele estava totalmente metido no meio. Ele estava completamente metido no meio. 3º ano, com 8 anos, né? 8 aninhos. Então, eu fui questionando com ele, e ele foi desmontando aquela ideia
que ele estava tendo, que ele era o responsável. Ele começou a desmontar isso com os meus questionamentos, né? E aí uma outra coisa que eu perguntei, me diga uma coisa, aí você quer ajudar. Tá, você quer ajudar os seus pais, então peraí, deixa só a professora entender. Seus pais nasceram primeiro ou depois de vocês? Não, meus pais nasceram primeiro. Eu digo, ok. Você, aluno, já trabalha? Aí eles, não. Você já casou? Aí ele, não. Me diga uma coisa, você tem filhos? Aí eles, não, professora. Eu disse, seus pais nasceram primeiro ou depois? Não, nasceram primeiro. Eles já têm, assim, alguns anos de vida? Tem. Minha mãe tem 30 e tanto, meu pai tem 40 e pouco. E aí eu disse, eles já trabalham? Já. Eles já casaram? Já, casaram. E tem filho? Tem, sou eu, o filho único. Eu digo, pois é. Então, peraí. Então quer dizer que uma pessoa que nasceu depois, que tem poucos anos de existência, ou seja, de experiência, vai poder ajudar aquelas pessoas que nasceram primeiro, que já têm alguns anos de experiência, que já casaram, já tiveram até filhos, então, mas você que veio depois disso tudo, você acha que você consegue ajudar? Você acha que você consegue resolver? E aí ele ficou assim, aí, professora, pensando bem, eu acho que eu não posso fazer nada, né? Eu disse, isso, você pode ser filho, que é o que você é, ficar no seu lugar. Você não é o primeiro filho, é o único filho por enquanto. Ficar nesse lugar e confiar. E aí ele veio com a reclamação que ouvia o bate-boca, né, a conversa dos pais, porque eles falavam alto, e ele ficava angustiado, ficava com vontade de chorar, ficava sem saber o que fazer. E aí eu disse, olha, quando for nesse momento, você deixe seus pais conversar à vontade, vá para o seu quarto, vá para a casa do vizinho, vá brincar, bote fone de ouvido, vá escutar música, contanto que você não vá intervir. Porque, o que você acha? Seus pais, que já são adultos, quem que você acha que pode ajudar eles? Quem veio depois deles ou quem vem antes, por exemplo? Quem você acha que pode ajudar? Você acha que você pode ajudar mais os seus pais do que os seus avós, por exemplo? Que vieram antes dele, que tem mais experiência que seus pais? Aí ele disse, não, eu acho que o vovô e a vovó podem. Eu disse, pois é, então no seu coração você deixa os seus pais receberem essa ajuda de quem veio antes deles, né? E ele foi assentindo isso, ele foi colocando no coração. E essa reclamação de ouvir, quando foi um outro dia, ele chegou para mim e disse, mas professor, outro dia eu estava no carro e eles começaram com isso. Eu digo, ó, então vamos fazer o seguinte, quando tiver no carro que você disser, que eu não posso sair, né, que eu não vou poder abrir a porta e sair, você vai fazer o seguinte, com muita honra no seu coração, com muito respeito, com muita tranquilidade, você vai dizer assim, papai e mamãe, quando vocês começam a conversar nesse tom alto, meu coração, aí você vai dizer o que você sente. O que é que você sente? Falei para ele, né? O que é que você sente? Disse, não, professora, meu coração fica batendo rápido, eu fico com nó na garganta, eu fico com vontade de chorar, eu sinto medo. Eu digo, pronto, então você vai prestar atenção no seu corpinho e vai dizer para o papai e para a mamãe o que você sente. O que você sente no seu corpo. Está bom. E foi-se embora. Passaram-se alguns dias, lá vem ele novamente. Professora, eu fiz aquilo que a senhora disse. Quando eles começaram, eu disse, papai e mamãe, quando vocês começam a conversar com esse tom, eu sinto vontade de chorar, um aperto na garganta, meu coração fica assim, eu me sinto mal. E disse só isso, professora. E sabe o que aconteceu? Eles se olharam e começaram a rir e se abraçaram. Eu disse, olha, mas você não vai achar que foi o que você disse, porque não necessariamente foi assim. Você precisa de dizer só o que você sente com o intuito de você ficar se sentindo mais confortável. Livre. Não para resolver nada, porque a gente que é filho,
aluno, a gente não resolve nada dos nossos pais, mas a gente pode dizer o que a gente sente do nosso coração, do nosso corpo, quando alguma coisa tá um pouco assim, desse jeito, né? E assim foi, e ele voltou a prestar atenção na aula, porque ele estava muito disperso. E assim, eu percebi que as diretrizes que a gente dá dentro dessa visão da pedagogia sistêmica, dessa educação sistêmica, ou dessa reeducação familiar que a gente vai tendo acesso durante o treinamento, a gente percebe que, dando isso para a criança, ela vai fazendo bom uso disso. Porque quer queira, quer não. Sim, pois não. E aí eu quero colocar uma questão para todos que estão nos ouvindo, que às vezes a gente não tem ideia de uma fala nossa como pais na frente dos filhos. A gente não tem ideia do efeito. Às vezes você tem 3, 4 filhos, ou 2 ou 1. Para Joana vai cair num tom, para Eliane vai cair em outro tom. E aquela criança que pega aquela emoção e cristaliza algo, ela cria, às vezes, fantasia e começa a mover uma ideia dentro dela. Às vezes ela não vai conseguir fazer nada com aquilo, que fica nutrindo anos. Ela passa lá nos seus 18 anos e isso começa a aflorar lá na frente. E aí é uma dor que ficou presa como um trauma ali marcado. O primeiro movimento que ela tiver em contato com algo que aproxima disso, isso volta e ela não sabe por que está sentindo aquilo muitas vezes. Então a gente precisa realmente ficar atento, né? A gente sabe que nós somos emoção, às vezes a gente grita sem perceber mesmo, mas gritou, filho, olha, eu estava nervosa nesse momento, não tem nada a ver com você, esse assunto é meu e do seu pai, você, por favor, vai para o seu quarto. Isso não tem nada a ver contigo, porque quando a gente fala isso para um filho, libera ele. Filho, você está livre, você é só filho, você é assunto mesmo do seu pai, você deixa que a gente resolve. Para quê? Para que eles soltem, porque as crianças, sem perceber, elas querem resolver. E eu tenho observado nesse trabalho de 15 anos, que de 0 a 100 anos, eu já falei isso no sábado, acho que falei no dia que a Lívia veio, vou repetir, de 0 a 100 anos, os filhos têm um desejo interno de sempre estarem com os pais juntos na presença, de unir os pais que se separam, a dor de quando o pai vai embora, né, some, porque ele quer sempre arranjar um jeito de unir os pais. E aí qual é o movimento da pedagogia sistêmica? Os pais já estão unidos dentro das crianças, então nós vamos ajudá-los a perceber esta força interna, sem se intrometer lá. Quando a Janaína fala o que ela falou agora, diz para ele, você não vai pensar que eles se abraçaram, que é só porque você disse isso. Ela está querendo mostrar para a criança não se meter ali. Ou seja, você não tem responsabilidade em juntar os pais, em tá melhor com um ou tá melhor com o outro. Isso é assunto deles. É muito pesado para um filho, né? Vocês viram na história da Lívia, a menina que falava errado, até adulta, né? É muito pesado ele nutrir uma vida inteira um desejo de resolver os conflitos dos seus pais ou de unir os seus pais, né? Isso. Inclusive, Ellen, isso é tão verdade, né? Que no meu caso, meu papai, ele foi morar no céu quando eu era um bebê. E eu nutria, sim, um pensamento... até adulta, às vezes, antes de eu conhecer esse pensamento sistêmico, é como se fosse um sentir da criança que foi ferida dentro de nós, né, que fica marcada. Eu me lembro que existia um sentimento ou um pensamento tipo assim, será que ele foi embora porque ele não queria uma menina? Sabe? Imagina! Isso era a história dela. Né? Então... eu também me culpava por ele ter ido morar no céu. Imagina! Ele estava só seguindo a história dele. Quando o pai dela morre, né? Muito pequeno, ela pequena, o pai morre, ela fica com aquela ideia da criança. Será que a culpa foi minha? Será que é porque eu não tinha que ter nascido? Ou seja, igual a história da Janaína, tem inúmeras no mundo inteiro. Isso. E como é importante isso que a Ellen está falando... de os pais, mesmo quando tiver um momento mais caloroso assim, deixar claro para a criança. De preferência não fazer isso na frente dela, mas se aconteceu, diga para ela que isso não tem nada a ver com ela.
porque isso realmente faz ela compreender e ela sair disso, né? Ajuda, né? Senão a gente fica, né, nesse imaginário até adulta, como eu fiquei, né? E aí também teve um outro caso que já foi nesse ano, né? A gente tem tantos casos, né? Tantos momentos lindos, mas também teve um esse ano que o menininho do primeiro ano, né, com 6 anos, a gente estava fazendo o exercício dos bonecos de força, que é para desenhar o papai, a mamãe, pintar a criança, né, colocar como um 3D, um EVAzinho atrás para a criança ficar um pouco à frente, colocar no coração e colocar na parede. E aí eu estava mediando essa atividade numa salinha de primeiro ano e tinha um menino que ele ficou emburradinho, não cruzou os bracinhos. Quando eu cheguei na mesa dele, e aí, fulaninho, tá tudo bem? Você já começou a fazer sua atividade? Não, comecei, nem vou fazer. Todo chateado, né? Eu disse, mas por quê? O que foi que aconteceu? Fala com a professora. Porque os meus pais se separaram. Um foi morar na casa de não sei de quem e eu tô na casa com a minha mãe. E eles se separaram e eu tô muito triste, e aí já queria começar a chorar, e eu não vou fazer essa atividade. Então, tudo bem, você siga seu coração, mas olha, deixa só a professora te falar uma coisa. Quando eu vejo você, e disse o nome dele, né? Eu vejo você, e quando eu olho para você, menino, você não sabe que eu vejo o seu papai. E vejo a força do seu papai em você, vejo a sua mamãe, porque olha esse sorriso, tenho certeza que é da sua mamãe. Mas essa força que eu vejo presente no seu corpo, essa força para fazer tudo que você gosta, eu sinto que vem do seu papai. E olha, esse trabalhinho, aí eu expliquei, né, o trabalho para ele, que era para pintar, que a gente ia recortar, mas que ele ficasse à vontade, mas que também eu queria que ele lembrasse de uma coisa que a gente viu na aula, em explicações no dia e outros dias anteriores. Que a gente é o resultado do encontro do papai e da mamãe. Aí eu disse para ele, lembra que a gente já conversou, que eu já mostrei a historinha, que a gente é o encontro, a historinha da Tina, aí eu mostrei o livro, né, para ele, a história da Tina, que a gente fez o coraçãozinho. Lembra da história da menininha que ela ficou triste porque o papai dela ficou longe e tal? Retomei um pouco isso e retomei a definição de que a gente está aqui por causa do encontro do papai e da mamãe. Então nós somos metade do papai, metade da mamãe. Isso tudo eu ia perguntando para eles. A gente surge, a gente nasce por quê? Aí ele disse, porque meu papai e minha mamãe se encontraram. Eu digo, ótimo, isso, muito bem. E se nós somos o resultado desse encontro, quer dizer que o papai e a mamãe estão onde? Dentro de nós, assim. Em nós, onde é que ele está? No coração. Eu disse, onde mais? No corpo todo. Eu disse, onde mais? Ele disse, na minha cabeça. Eu disse, então, quando os pais, os nossos avós, os nossos ancestrais, eles estão dentro de nós, nessas células, eles estão perto ou longe? Fala para mim. Aí eles estão perto. Eu disse, então, se eles estão perto, como é que você faz para sentir eles? Quando você está em sala de aula, como foi que a gente conversou? Aí ele fechou o olhinho, colocou na mão no coração e respirou, né? Olha, que lindo. Disse, então, quando a gente bota a mão no coração, a gente sente essa batida. E essa batida do coração é o amor. Foi o encontro dos seus pais. Independente, lembra da história da professora? Eu falei para ele, onde é que o papai da professora mora? Ele disse, no céu. Todo mundo da escola sabe que o papai da professora mora no céu. Porque eu sempre estou trazendo isso como base, tipo assim, olha, eu consegui fazer a ligação. Eu sinto o fiozinho invisível que saiu do coração do meu papai e da minha mamãe e se ligou com o meu. Mesmo meu papai estando no céu, eu sempre falo isso para eles. Ora, se o meu papai que mora no céu, eu sinto esse fiozinho, a gente tá sempre junto, porque ele tá dentro do meu coração, ele tá dentro do meu corpo. Imagine você que vê seu pai, final de semana,
15 em 15 dias, sei lá. Você vê seu papai, você fala com ele por telefone, imagina, né? E aí, assim, ele foi compreendendo que os pais estão dentro de nós e que, por isso, dentro de nós, eles jamais vão se separar, né? Isso. Olha, o papai e a mamãe, como casal, como marido e mulher, eles devem ter chegado a uma conclusão que era melhor cada um morar num lugar. Mas o papai vai ser sempre seu papai. E a mamãe vai ser sempre sua mamãe. E isso nunca vai mudar. Igual o meu papai. Então quer dizer que se você me perguntar, professora, cadê seu pai? Eu vou dizer assim, não tenho papai. Eu vou responder assim. Aí ele disse, não, você vai dizer, eu tenho papai, só que ele mora no céu. Aí eu digo, ah, bom. Então, você vai, mesma coisa você. Seu papai tá morando em outra casa, mas ele tá morando dentro de você também. E aí ele ficou na dele, eu saí, e quando eu cheguei, fui dar outra volta na sala, depois eu observei, ele fez a atividade. E depois ainda apresentou, porque a gente utiliza fazer, e numa outra aula a gente compartilha. Vai a criança lá na frente e diz, eu sou Janaína, esse é o meu papai, Luciano, essa é minha mamãe, Regina, e quando eles se encontraram, eu nasci. E ele fez isso, né? Ele fez isso direitinho e a gente continuou. Então, essa ferramenta desse pensamento sistêmico, dessa postura nossa com nós mesmos, e depois a gente levar isso para a sala de aula, para o mundo, nossa, faz toda a diferença. Facilita o nosso dia a dia em sala de aula. Agora, é impossível a gente fazer essa mediação com qualquer aluno sem antes que a gente faça com nós, no nosso clã. E esse treinamento, ele é exatamente para isso, para que a gente consiga fazer isso na nossa vida, para que depois a gente faça na vida de qualquer pessoa. E Janaína, é legal de uma coisa que você colocou, né? O quanto as crianças estão na escola e elas estão na escola olhando para algo, muitas vezes, que a gente falou muito disso aqui, que nem elas sabem por quê. Então a atenção, ela fica desfocada. Total. E quando a gente quando elas conseguem numa atividade colocar para fora o que está acontecendo e a gente pode ajudar lá a juntar os pais dentro delas, elas ficam livres na aprendizagem, né? Exatamente. E aí uma coisa que eu observei muito com as colocações, você já está nessa escola há uns 3 anos, né, Janaína? 4, vai fazer 4. 4 anos, então. Que ela sempre traz os casos, as crianças, como ela é a professora do desenvolvimento, né, pessoal dentro da escola. É desenvolvimento pessoal o nome? Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Chique, autoconhecimento, né? Ela é a professora do autoconhecimento. O que acontece? Isso. As crianças têm ela como uma referência, então eles buscam a Janaína para resolver os seus conflitos. Olha que interessante. Eles têm confiança nela e, claro, ela tem a oportunidade de ajudar. Tem um caso que ela contou que eu acho que vocês saber é muito interessante, de uma criança em que a mãe engravidou. E a criança foi à procura dela desesperada porque achava que tinha perdido. Minha mãe engravidou, agora eu tô sem ninguém, né? Olha o desfecho disso. Conta isso, Janaína, para que as pessoas possam conhecer como que isso se movimenta. Então, eu estava no refeitório, foi no ano que eu cheguei na escola. Eu estava no refeitório, na hora do meu almoço. A gente tem uma prática linda na nossa escola, que todos almoçam juntos, né? Nas mesas, no refeitório, professores junto com os alunos, isso é maravilhoso. Então, eu estava almoçando, chega uma menininha do infantil, do nível 5, e diz assim, professora, eu queria marcar 1 hora com a senhora. E aí eu estava almoçando, eu olhei para ela, Florzinha, eu vou conversar com a sua tutora, e aí depois ela me disser o horário, eu entro em contato com você, vou buscar você na sala e a gente vai fazer o atendimento. E eu pensando assim, quem foi que disse a ela que se marca horário comigo? Né? Porque é tão interessante isso. Eu cheguei na escola
E ninguém foi dizer assim, ah, essa aqui é Janaína, ela vai ser professora de autoconhecimento, de jeito nenhum. Eu cheguei e fui fazendo o meu trabalho. Fui fazendo devagarinho o meu trabalho, com muita humildade, querendo apenas partilhar aquilo que eu tinha e que tinha modificado minha vida de uma forma tão bonita, né? E aí, assim, as crianças, aos poucos, elas começaram a perceber, por causa do que eu levava para dentro de sala de aula, esse movimento sistêmico, né? Essa questão sobre personalidade, sobre meu mundo interno, sobre como eu funciono, como eu sou, como é que é a minha história a partir da minha origem. De tanto lidar com isso em sala de aula, eu acho que eles começaram a fazer associação de tipo assim, Sim. Se eu tiver algum problema emocional, eu vou até a ela, né? E aí eu estava almoçando, chega essa menininha, fala isso, e eu disse para ela, né, que eu ia marcar com a professora dela e que falava com ela depois. Ela disse, porque professora, sabe o que é? É que a minha mãe, ela engravidou, e aí como ela tá grávida, eu não sei mais se eu vou morar na casa dela, se eu vou ter que me mudar para outra casa, eu vou ter que sair do meu quarto, agora vai ter esse bebê, então eu não vou ser mais filha, vai ser assim, eu não vou ser filha, eu vou ser filha, como é, professora? Eu queria saber como é que eu vou fazer, onde é que eu vou morar? E aí quando eu ouvi aquilo, eu disse, menina, não dá nem para esperar. Eu digo, minha filha, a gente não vai marcar para depois não, esse momento vai ser agora. Guardei meu prato, levei ela para uma sala e a gente foi fazer uma mediação sistêmica individual com bonecos. Onde a gente foi trazer, fui pedindo para ela pegar os bonequinhos para formar a família dela, para formar para trazer a representante desse bebê, dessa mamãe, desse papai, das pessoas que moravam na casa dela. Ela, inclusive, só que ela pegou um bonequinho por último, né? Porque ela já estava se sentindo que não fazia muito parte daquilo, né? Então, eu me lembro que no momento dela pegar os bonequinhos de representante de cada família, ela disse, pronto, peguei. Eu disse, quem mais mora na sua casa? Ela disse, não, tá todo mundo, só que ela não tinha pego ela. Ela não tinha pego o bonequinho para representar ela. Tenho certeza que não tá faltando ninguém, né? E ela ficou... E até o ponto que eu disse assim, tem certeza que você não tá... E cadê você nisso? E aí foi quando ela trouxe... esqueci, né? Então, assim, a gente foi fazer uma mediação sistêmica que a gente aprende também na formação, uma mediação sistêmica com os bonecos para que ela pudesse entender o lugar dela. Inclusive, também tinha, nesse caso, tinha irmãozinho que mora no céu, e eu acho que, não me lembro agora se estava antes ou depois dela, mas tinha isso também, a gente pôde olhar juntas para isso. Ou seja, você localizou o lugar e mostrou para ela que ela tem um lugar ali, independente do irmãozinho que ia nascer. Ela sempre vai ser a filha número tal, que era o número o lugar dela. E ela entendeu que o lugar dela, ninguém iria mexer, que podia nascer 2, 3, 4, 5 crianças, mas que ela vai estar sempre como primeira filha ou segunda filha, né? Uhum. E ter compreendido isso movimentou ela em sala de aula, porque a gente é natural, Ellen, a gente perceber quando uma mãe engravida, quando os pais se separam, essa questão do lugar que a criança fica sem saber exatamente como vou perder meu lugar, meus pais vão se separar e eu vou ficar onde? Vou morar onde agora? Então tem muito a ver com lugar também. Então quando a criança entende que essa união existe, a gente nasce e ganha um lugar na família, para depois, concomitante, a gente vai ganhando um lugar na escola, um lugar no mundo, né? E quando a gente... Sim, fale. Pode falar, pode concluir. E quando a criança, ela compreende o lugar dela, ela começa a se movimentar diferente na sala de aula. Que antes existe uma dispersão, um movimento para o menos, às vezes até de agressividade, às vezes muitos comportamentos distintos. E eu sempre converso com as professoras, a gente está nessa construção de que toda criança que se movimenta, às vezes, para o menos, ela
está com alguma coisa que ela está olhando para o clã dela e que está agoniando ela de alguma forma, está tomando ela. E a gente, como mediadora, percebe, vai acolhendo essa criança e vai fazendo esse trabalho sistêmico, e a gente vê a mudança no comportamento e no ganho da cognição, né? Do pensamento cognitivo, dos conhecimentos cognitivos mesmo. E é importante colocar essa questão do lugar aí, porque às vezes a gente engravida, vai ter outro filho e a gente não se atenta muito para esses detalhes. Mas as crianças, elas vão sempre estar atentas a tudo. Então, uma criança que vai receber um irmãozinho, ela fica assim, receosa. Será que agora eu perdi o meu lugar? Será que agora eu não vou ter mais lugar aqui? Então, às vezes, você que está aí do outro lado, que está grávida, né? Ou você que está com a sua mulher grávida, etc. Às vezes, só de você conversar e colocar para elas, ó, você é essa almofadinha aqui. O bebê que vai nascer é essa almofadinha aqui. Você é a primeira, ele é o segundo. Então, você não vai perder o seu lugar de primeiro. Ou, se são 3, né? Você é o primeiro, segundo, ele é o terceiro. Você não vai perder o seu lugar. E se morrer um bebezinho no meio, olha, o seu irmãozinho não nasceu, mas ele tem o lugar dele. E agora vai nascer o próximo. Então, ele é o terceiro e você continua sendo a primeira. Da criança sentir qual é o lugar dela na vida, que é na data onde ela, naquele dia onde ela nasceu. Isso é muito forte, importante, porque todas as vezes que uma criança está se sentindo excluída do sistema, ela não vai ficar atenta à escola. Ela vai começar a olhar para o outro lado. Ou então, quando ela está perdida, sem saber o seu lugar, ela vai começar a ter dificuldade na aprendizagem, na matemática, para que alguém desperte e diga, me conta, qual que é o meu lugar, aonde eu sou mesmo a primeira, ou eu perdi esse lugar, ou eu não sou a primeira, eu estou perdido. Isso é muito importante, né? E uma coisa que me veio assim muito forte quando a Janaína estava contando o caso, eu lembrei de um caso, mas como não tá, as mensagens não estão rodando, eu não sei se a Wanda já saiu daí. Mas uma vez a Wanda me contou, uma professora que já veio até para os nossos encontros aqui, ela é separada já tem um tempo com o primeiro marido dela. Tanto o primeiro marido como ela já tem outros relacionamentos, ela já casou de novo e tudo, então eles têm guarda compartilhada. Aí os filhos passam um tempo, uma parte com o pai, uma parte com a mãe, isso é tudo muito tranquilo, natural. E aí a Wanda, ela fez um movimento muito lindo, porque ela sempre, né, mesmo separados, ela coloca a responsabilidade das resoluções, das questões em relação aos filhos com o pai. Se o pai não der o aval, ela não resolve sozinha, né? E um dia ela contou pra gente um caso que eu acho que compartilhar isso é de uma forma tão grandiosa para todos, né? No caso de uma separação, ela disse assim, que o filho dela, um adolescente de 15 anos, né? Sempre vinha, quando estava na semana que era dela, ele falava assim, isso já tem um tempo. Ele dizia assim, mãe, deixa eu ir para tal lugar? Espera que eu vou ver com seu pai. Daqui a pouco ele vinha, mãe, não sei o que, não sei o que. Posso? Espera que eu vou ver com seu pai. Mãe, deixa isso. Espera que eu vou ver. Eu vou ligar pro seu pai. Poxa, mãe, pra que você se separou do meu pai? Se toda hora você tem que ligar pra ele? O que significa isso? Ele está o quê? Movendo-se dentro de um lugar que não é permitido. Então ela olhou pra ele, eu não sei se foi bem assim, mas mais ou menos isso. Ela disse que olhou pra ele e disse assim, deixa eu te dizer uma coisa. Eu separei do homem. Eu não estou mais casada com o homem, mas com o teu pai pro resto da vida. A gente vai estar juntinho para você e para os seus irmãos. E tudo que eu tiver de decidir em relação a você, eu vou resolver com ele. Gente, o que significa isso? Significa deixar o filho no lugar. Sabe, ele não tem como se intrometer, e quando ele percebe que você, mãe, não resolve as coisas de um jeito, o pai resolve de outro, um fala do outro, não, sua mãe resolveu isso assim, mas eu não gostei, seu pai resolveu assim, não gostei, onde um fica no bate-bola pro outro, a criança está no meio rodando, ela vai trazer sintomas aí. Quando ele percebe que não tem brecha, porque entre pai e mãe, ó, não pode passar brecha. E isso não importa se é junto ou se é separado.
O Sim. importante aí os filhos compreenderem que a separação é do casal, mas o pai e a mãe não passam um ventinho aqui no meio, ó. Porque nós somos os dois pais para você. Nós estamos em você. Quando a gente consegue trazer esta consciência e os filhos perceberem isso, gente, não tem fluxo, o fluxo segue com leveza, né? E as crianças param, ficam livres de se intrometer na relação do casal. Mandar um recado, vai para casa do seu pai, ó, vê com seu pai se ele compra, né? Ele não dá nada. Essas coisas, as crianças, sem fazer isso, elas estão envolvidas querendo se meter e pagando um preço alto na escola, porque tudo vai desencadear sintomas lá. Na hora de estar olhando para o professor, a cabeça dela lá, ó, olhando para o teto. Como que eu vou fazer para falar isso para o meu pai, para resolver isso com a minha mãe? Eles não conseguem, eles vão ficar movendo no interno, mesmo que um filho não te diga nada. Quando eu me separei lá atrás, eu fiz um movimento para fazer uma separação super respeitosa, amorosa, fiz tudo muito dentro desse olhar. Mesmo assim, eu ainda tive filhos que se meteram inconscientemente, né? Que eu tive que chegar e dizer, chega, você é só filho, fica no teu lugar. Já grande, já adulto, né? Então, isso é muito forte para os nossos filhos. Quanto mais nós voltarmos para o nosso lugar e puder dizer para os filhos, deixa eu te dizer uma coisa, a relação do casal só eu e seu pai resolve. Você fica fora, nós somos os pais. Seus pais, como pais juntos para o resto da vida. Você fazer esse movimento e esse cuidado para a criança saber onde ela está pisando, isso aí é liberdade para não desenvolvimento de sintomas, que a quantidade que tem de crianças se metendo nessas relações são muito fortes, né? Eu mesmo estou atendendo vários casos agora na pandemia, que os pais não estão sabendo como resolver o conflito deles e a criança está metida lá. Então, isso traz consequências fortes, né? Jana, daqui a pouquinho vai encerrar. Eu queria, assim, que você fechasse com algo bem legal aí que você sente que você gostaria de colocar. Eu gostaria muito que as pessoas conseguissem ter acesso a esse pensamento, porque não só para onde está se atuando, né? Não só para o campo onde a gente atua, mas do nosso trabalho, seja em escola, seja em qualquer outro setor, mas fazer a formação em pedagogia sistêmica, tudo bem, a gente vai ter muito exercício para a escola, mas acima de tudo é um exercício para nós, né? E assim, não necessariamente precisa até de a pessoa atuar em escola, mas em qualquer campo que ela atua, se ela tiver acesso a essas informações que a gente tem no treinamento, as leis, né? Ao conhecimento sistêmico. Isso. Ela pode atuar, até porque na turma que eu fiz da professora Ellen lá em Salvador, tinham outras pessoas de outras áreas, não tinha só da educação, a gente tinha outros profissionais, sim, do direito, da administração, sim, e a gente consegue compreender como esse conhecimento ele se adequa a qualquer setor, porque verdade, ele se adequa à vida. Isso. A professor, né? Esse pensamento ele está a favor da vida, ele está a favor da fluidez, do amor, né? Desse movimento sem condição. Verdade. A gente aprende a doar sem condição, né? Verdade. E assim, eu esqueci de fazer mais uma colocação para quem está assistindo. Como a Janaína tem um atendimento que é um atendimento fora da sala de aula, assim, dentro da sala, mas ela não é a professora que fica ali o tempo todo, né? Eu não então, sou ela pode usar várias ferramentas, né? E uma das ferramentas que a gente ensina são as análises dos desenhos que a gente traz para a criança através de bonecos, mas não bonecos de constelação, viu, gente? Nós não usamos isso na escola. Na escola a gente confecciona bonequinhos de caixinha, bonequinhos de diversas outras tampinha de garrafa, tampinha de garrafa. Eu pego tubo de cola. Isso, que represente
família, que esse tubo representa seu pai, essa caneta representa sua mãe, só para eles perceberem visualmente no concreto, mas em nenhum momento a gente faz trabalho de constelação escola. Eu gosto de deixar isso muito marcado. É apenas a criança perceber ordem, quantas pessoas no seu sistema, né? E isso, dentro da formação, eu faço isso muito minucioso, de forma pedagógica, para que os professores possam aprender a fazer isso dentro da escola de forma pedagógica, sem usar trabalho de constelação. E que eu esqueci quando você falou de falar sobre isso, né? Inclusive essa ferramenta do desenho, Prof. Ellen, muitas vezes ela é mais utilizada até do que a gente pegar algum objeto. Isso, porque a gente pede para que a criança desenhe a família dela e a gente vai ver se ela está inclusa, se ela não está, o lugar dela. É muito comum a gente pedir esses desenhos e ver a criança se desenhar no meio dos pais, é o mais comum que existe. E a gente vai tendo uma leitura desse desenho e vai podendo interferir, dar uma intervenção que ajude, né? Ajude, mediar essa criança a pensar melhor o lugar dela. E o mais interessante aí é, a maioria das crianças se colocam no meio dos pais. E quando uma criança se desenha no meio dos pais, ela está o quê? Movendo o conflito dos pais. Ela está querendo alguma coisa, ali não é o lugar dela. O que a gente faz enquanto professor que tem um olhar sistêmico? Ajuda essa criança a ir para o lugar dela e perceber que pai e mãe tá junto, não passa vento, que ela não pode estar no meio ali, né? Isso aqui não é o lugar, mas a gente faz isso tudo passo a passo, de forma muito pedagógica e didática, trabalhando com o tema família, que esse é o objetivo da pedagogia sistêmica. Que está no currículo. É unir currículo. Que família está dentro do currículo. Então a gente faz esses links com o currículo de forma a expandir o trabalho para todos os alunos que estão ali, né? Então isso realmente é maravilhoso, né, Jana? Uma coisa que pode falar. Que foi, acho que a coisa mais forte. Tudo é muito bacana, tudo é muito, muito proveitoso. Quando a gente vai se apropriando dessa ferramenta, desse pensamento, vai trazendo para a nossa vida mais, professora, e todas as pessoas assim que estão nos ouvindo. O grande ganho para mim foi ter essa postura que eu tenho hoje, de olhar para o aluno sem julgar ele, sem julgar a família dele. Eu ter saído desse lugar de dizer, poxa, que mãe é essa? Que pai é esse? Mas também com a mãe dessa. A gente sair desse lugar, gente, é leve. Porque esse lugar de dizer, mas também uma criança que tem uns pais desse também pudera, né, fazer isso. Isso pesa em nós também. Com certeza. E a gente sair desse lugar e ir para um outro que a gente olha... De olhar. Jana, vai cair a live. Beijo no seu coração.